Foram 5 horas de julgamento, de explanação ao colegiado, no que resultou, pela terceira vez, a cassação do governador do estado de Roraima, Antônio Denário, pelo Tribunal Regional Eleitoral, juntamente com o vice-governador Edilson Damião, do Republicanos. Por maioria, 5-2, vencidos os eminentes juízes Ataliba de Albuquerque Moreira e Francisco de Assis Guimarães Almeida, a AIGE foi julgada parcialmente procedente, afastando-se o pedido de condenação à pena de multa e aplicando, então, a pena de cassação dos diplomas e dos mandatos dos investigados Antônio Oliveira Garcia de Almeida e Edilson Damião Lima, bem como aplicar a pena de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição de 2022 para o representado Antônio Oliveira Garcia de Almeida. Assim, também, decretar a nulidade da votação recebida pela chapa nas eleições de 2022, determinando a realização de novas eleições. Os efeitos deste julgamento, a partir do trânsito em julgado, conforme estabelece o artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, e, por fim, a remessa de cópia integral do feito ao Ministério Público Estadual, nos termos do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90. As acusações, em sua maioria, foram pelo uso do dinheiro público como vantagem eleitoral em 2022. A ação de investigação judicial eleitoral foi movida pela coligação Roraima Muito Melhor. As acusações englobam os 70 milhões enviados somente aos municípios, em que os prefeitos apoiavam a reeleição do governador. Os programas Cestas da Família e Morar Melhor, que já foram objetos de outras 2 cassações do governador, assim como o uso de verba pública como publicidade em ano eleitoral. Sobre os 70 milhões que o governo enviou para os municípios, o advogado Emerson Luiz Delgado destacou que não houve apresentação de um plano de trabalho para que houvesse posterior fiscalização. Desse modo, a aplicação da verba ocorreu de forma aleatória. A transferência voluntária pelo primeiro investigado de 70 milhões de reais para 12 municípios. Isso já às vésperas do registro. Isso em junho de 2022. E esses 70 milhões de reais foram transferidos especificamente para os prefeitos que eram aliados do governador. Os 3 que não declararam apoio ao governador não receberam. E aí eu não vinculo os prefeitos, eu digo o município mesmo não recebeu. Isso por si só já grita ilegalidade. Até porque nunca na história de Roraima, em 34 anos, foi transferido tal glosa do erário estadual aos municípios, sem qualquer justificativa plausível, senhores julgadores. Em razão dos valores terem sido transferidos sem um plano de trabalho que pudesse ter sua execução fiscalizada, fato que delineia ilegalidade nessa operação financeira, observou-se que os gastos foram realizados de forma aleatória, com claro escopo de fortalecer a candidatura dos investigados e assegurar o apoio político dos prefeitos beneficiados. Já o Ministério Público Eleitoral emitiu um parecer a favor da cassação. Ainda sobre os 70 milhões, a relatora Tânia Vasconcelos fez uma comparação do valor enviado pelo governo federal e a forma em que foi administrada pelo governador do estado. Procurei informação se havia nos anos anteriores, que a gente sabe que em 2021 houve enchente, realmente, gravidade, a própria fala do governador diz que 700 pontes caíram, enfim, a gente vê relatórios da Defesa Civil especificando pontos, estrangulamentos, dificuldades. Procurei essas coisas aqui para ver, né? Porque eu não vi essa desgraceira. Fora a estrada que não prestava mesmo, o resto não se vê nenhuma anotação
a esse respeito, né? Então, não houve essa união, essa coesão antes, né? Porque a gente está começando o governo, então, vamos, governador, aqui nós temos isso. O que o governador optou? Estou adiantando, gente. Ele optou assim, não, eu vou fazer a partir dos relatórios apresentados pela Defesa Civil, que era responsável por essas situações de emergência, né? Nos 3 anos anteriores. No ano da eleição, a melhor técnica administrativa faz com que haja uma reflexão maior. Não. Quem vai gastar melhor esse dinheiro são os prefeitos, que estão mais habilitados, enfim. E nessa descoberta, né, surpreendente, ali naquela aproximação, ainda que nos anos de 2021, e quando efetivamente eu tenho um período de cheia grave, com consequências, com dificuldades da comunidade ribeirinha, eu gasto mais ou menos 1.600.000. É o Estado e todos os municípios. Vou lá recuperar, o que não está recuperado está remendado, meia boca, meia sola. Isso. Agora os senhores vão ver o que acontece no ano das eleições, né? Nós sobramos 70 milhões lá atrás, eu falei, né? 70 milhões sobrando aqui dos programas, tá? Chegou a hora de gastar. Bom, limitar a reiterar, o Ministério Público aqui conclui que causa espécie o fato de que apenas os municípios cujos prefeitos apoiavam a reeleição do Antônio Denário receberam vultoso auxílio financeiro. Eu quero encontrar o valor aqui para dizer para os senhores. Consta dos autos, né, como já destacado, um vídeo, né, onde no dia 14 de setembro, né, de 2022, na rede social da Núbia Lima, que era então prefeita do Amajari, foi possível constatar que os prefeitos do Alto Alegre, Amajari, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroé, Iracema, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João do Baliza e Uiramutã manifestaram publicamente o compromisso de reeleger o governador. Pasmem vocês, essas pessoas são as que receberam os valores que eu vou já encontrar aqui. Boa Vista, Mucajaí, São Luís, né? Boa Vista eu não digo nada, porque a gente não vai para o fundo aqui, né? O rio ainda não subiu, até vai, mas agora tem uma obra ali bonita, não sei se a água vai subir ali, mas alguma vez. Mucajaí, que a gente sabe que é uma cidade ribeirinha que o excesso de chuva produz consequências, e São Luís do Anauá, que é vizinho ali de Rorainópolis, né, ficaram de fora. No expediente do presidente da associação, todos os municípios. Depois, como disse o doutor Henrique, por algum motivo, esse motivo a gente não sabe, mas por algum motivo, até anotei aqui, eles não aceitaram, não tiveram interesse nesse recurso, certo? Então, não houve movimento dos prefeitos nos outros anos e, naquele ano, com um expediente muito simplório, como os senhores viram, sem nenhum cronograma, sem nenhum projeto, sem nenhuma... houve a liberação de afogadilho, né? A decretação do estado de calamidade lá nos municípios de origem, porque nos anos anteriores, quando vai aquela ajuda de 1.600.000, quem decreta é o governo do estado, o estado de calamidade e de emergência. Quem vai? O corpo de bombeiro, que é habilitado. Não, agora são os prefeitos que estão habilitados. Então, aqui, mais uma vez, corroborando com a compreensão esboçada pelo procurador, eu sigo
né, afirmando que a parte autora apresentou rico relato de fatos, especialmente demonstrando a falta de razoabilidade nos montantes transferidos e a inédita forma de condução da ajuda escolhida pelo primeiro representado, que se contrapôs ao que foi feito nos 3 anos anteriores, bem como ao que havia previsto para o ano de 2022. Já havia uma previsão, bem minúscula, e ela ganha esse vulto todo. No dia 14 de agosto, o governador Antônio Denário já havia sido cassado no Tribunal Regional Eleitoral por usar no programa Cesta da Família para tirar vantagem eleitoral. O juiz relator da Casa, Felipe Bousada, entendeu que Denário praticou conduta vedada e votou pela cassação. Já as juízas Elane Bianchi, Joana Sarmento, bem como Tânia Vasconcelos, acompanharam o voto. Por outro lado, somente os juízes Ataliba de Albuquerque, Francisco Guimarães e Luiz Alberto Moraes votaram contra. Já no dia 7 de dezembro, Antônio Denário foi cassado pelo uso do programa Morar Melhor. Conforme a ação, o governo executou o programa de forma irregular no ano eleitoral, visto que não estava previsto em lei como deveria e que houve majoração do número de pessoas atendidas pelo Morar Melhor em 2022 e divulgações nas plataformas online do governo, com promoção pessoal do governador.